Queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Eu tenho muita alegria de estar aqui na casa de Manuel Felipe Santiago, participando dessa semana espírita especial. E hoje, como foi dito, nós temos a incumbência de tratar de um tema de muita significação para nós. Verdadeiros espíritas ou cristãos espíritas. Para abordar esse tema, eu gostaria de fazer uma viagem com vocês. Para entendermos o que significa cristãos, qual que é também a significação de espíritas, para depois penetrar nessa dualidade de cristãos espíritas ou espíritas cristãos, verdadeiros espíritas. Primeiro, vamos abordar sobre cristãos. Eu sei que vocês todos já leram o livro Paulo e Estevão e devem estar se lembrados de Lucas, que era da igreja da Antioquia, da Síria, aonde também trabalharam Barnabé, Menarre, o Saulo de Tarso, depois Paulo, e foi ele que propôs a denominação dos seguidores de Jesus, que eram conhecidos como homens do caminho, de cristãos. E eu procurei refletir como é que nós poderíamos definir cristãos naqueles tempos. E depois a minha pretensão é de trazer a denominação de cristãos para os tempos atuais. E considerei importante algo que aconteceu depois do retorno do Cristo às paragens celestiais. Quando os seus seguidores estavam em Cafarnaum, na expectativa da vinda dele, e subiam nos entardeceres ao monte Hebron, certos de que Jesus viria, e aconteceu nesse dia, numa tarde linda, de azul encantador, mais de 500 pessoas oravam quando materializa a figura do Mestre. E ele, mais ou menos, diz assim, aquelas 5 centenas de pessoas ávidas de vê-lo e de senti-lo e de, sobretudo, ouvir as suas palavras, para que eles pudessem ter um norte e demandarem o mundo a fim de cumprirem o que ele te havia posto com relação ao seu evangelho de amor. Disse Jesus: venham como outrora, os meus discípulos são como ovelhas ao meio de lobos. Eles são a semente divina, e vós sois o sermento. Depois deles é a vós que designo para levarem as verdades do meu evangelho de piedade e de amor pelo mundo afora. Prossegue Jesus: o meu símbolo, a coroa de espinhos, a minha marca são as chagas, e o caminho é o da redenção para todos vós que seguirão a mim. Então ele fez menção a esses 3 pontos, das chagas, da coroa de espinho e da cruz, que no meu entendimento definiu o que seriam esses futuros cristãos. Chaga, o vosso sinal, a coroa de espinho, o vosso símbolo, e a cruz, o caminho da vossa redenção. E nós percebemos que no passar dos tempos, muitos desses discípulos que ouviram o chamamento de Jesus, esses 500, que se espalharam pelo mundo afora para espargir as verdades do seu evangelho, experimentaram essas marcas das chagas, da coroa de espinho e da cruz, naqueles
tempos e avançando no primeiro, no segundo, até o terceiro século da era cristã. Vamos dar alguns exemplos disso, de alguns que experimentaram esses caminhos. Todos nós conhecemos a figura de Miriam de Magdala, ou Maria de Magdala, considerada pecadora, uma meretriz, que se rendeu aos ensinos de Jesus e pôs-se a segui-lo. Durante toda a sua estada no mundo, se convertendo como uma criatura aos ensinamentos dele. Deve ter sido uma caminhada muito difícil para Miriam de Magdala. Primeiro, por desvestir-se de um caminho onde ela vendia o corpo e proporcionava prazeres aos homens importantes que a procuravam, até criaturas do Senado romano e figuras importantes do sacerdócio da Judéia. Mas, para avançar mais, entendermos como que ela testemunhou esses 3 pontos que nós sinalizamos para que ela se tornasse autenticamente uma cristã. Depois, então, da morte de Jesus, ela estava em Dalmanuta e passaram por lá alguns leprosos. E vocês se lembram que os leprosos, eles viviam nos vales e não podiam estar com suas famílias e nas cidades. Eram párias, indignos de conviver na sociedade. E ela foi estar com eles e eles mencionaram que vinham de outras paragens para estarem com Jesus, a fim de que eles lograssem a cura das suas enfermidades. Ignoravam eles que Jesus já tinha sido sacrificado na cruz. E o que ela faz? Ela segue com eles. Para onde era o desejo? Para a cidade de Cafarnaum, onde Jesus passou a maior parte do seu tempo descendentando as criaturas com as belezas, as blandichas desse evangelho de amor. E depois, o que é que faz? Porque eles foram expulsos da cidade. Porque não era permitido aos leprosos conviverem na sociedade, no meio das comunidades. Ela toma uma decisão de natureza pessoal e segue com eles para fora da cidade, procurando um lugar onde convivesse com eles e, claro, ela passa demorado tempo com eles e outros que se juntaram ao Vale dos Leprosos. Ela renegou a sua vida e considerou que eles passaram a ser as pessoas mais importantes da sua vida. E depois começaram a aparecer as primeiras manchas, as ulcerações, as colorações violáceas, sinalizando a chegada, naquele tempo, da lepra, uma doença temível, hoje conhecida como hanseníase, e até que, já praticamente no final da existência, ela é tomada por uma deliberação para realizar um último sonho, porque pronunciava-se a sua morte. Ela vai até onde Maria residia, a 17 quilômetros da cidade de Éfeso, para passar os seus últimos dias, até que sofre a morte quando ela descobre-se, deixando a estrutura corporal. Jesus vem recebê-la dizendo: você venceu, Maria. Onde é que nós poderíamos afirmar que ela se comportou verdadeiramente como cristã? A chaga é o vosso sinal. A chaga na forma dos sofrimentos, das dores resultantes, das experiências e das provas, muitas das vezes terríveis da existência. No caso dela, a lepra. A coroa de espinho. Não a coroa do mundo onde as criaturas, elas se comprazem nas conquistas mundanas e alcançam
posições de relevo na sociedade naqueles tempos, para alcançar o reino do mundo. A coroa de espinhos para ela significava o reino dos céus, na forma de desencanto para muitos, mas dela isolar-se da sociedade para dedicar-se ao sofrimento de criaturas descrentes, sem sonhos, esquecidas, ultrajadas e abandonadas pela sociedade e pela família. E o caminho como a cruz de redenção, ela abraçou a própria cruz. Qual cruz? A cruz do sofrimento, devotando-se à causa do seu próximo. Nós poderíamos dizer que, então, Maria de Magdala foi uma verdadeira cristã. Ela passando por esses 3 pontos definidores de um cristão naquela época. Poderíamos citar muitos dos que atingiram esse desiderato, outros que não atingiram e que aconteceram em outros tempos. Por exemplo, quem é que não se lembra da figura de Zaqueu? Que ele desejou ver Jesus tão somente. Subiu no sicômoro, para quando Jesus passasse, ele pudesse contemplar a figura do Nazareno. Ele que era publicano, cobrador de impostos, e que sofria o repúdio dos próprios judeus em decorrência do que eles consideravam exploração a benefício da águia, do poder de Roma. E nós nos lembramos na passagem de Zaqueu, Jesus desce daí que convém que ainda hoje eu esteja na tua casa. E Zaqueu, recebendo Jesus com o quadro discipular, ele diz para Jesus assim, algo que deve ser fruto de muita reflexão de todos nós. Se eu, porventura, prejudiquei alguém, retribuirei quadruplamente, 4 vezes mais. Se porventura eu fiz, cumprirei isso. E darei a metade dos meus bens aos pobres, ele que era considerado uma pessoa muito rica. Nós não sabemos como é que foi o suceder da vida de Zaqueu. Se ele cumpriu ou não cumpriu. Se apareceram aqueles que se consideraram prejudicados por ele. Se ele doou os bens. Mas é muito provável que ele tenha feito a doação da metade dos seus bens. Mas o encantamento, porque nessa existência é muito provável que ele não possa ter sido considerado como cristão. Mas, dentre vocês, aquele que lê o livro Ave Cristo, deverão estar se lembrados de uma figura de nome Apio Corvino. Apio Corvino, que viveu numa comunidade cristã, numa cidade que naquela época chamava Lugdunum. Lugdunum é a mesma Lyon conhecida de hoje, a mesma Lyon de onde nasceu Allan Kardec. E Lugdunum, ele fundou naquela época a primeira casa destinada aos órfãos do mundo, e naqueles tempos idos por volta de 190, 200 a.C., ele se devotou às crianças órfãs e ele começou a fazer inúmeras viagens para pregar as verdades do Evangelho, indo inclusive nas catacumbas de Roma e sofrendo o martírio de uma morte sanguinolenta, mas que ele recebeu porque era um testemunho ao Cristo. Zaqueu, então, Apio Corvino, algum tempo depois ele pôde ter sido considerado cristão. Por quê? Qual que era a chaga dele? Do sofrimento interior em decorrência do devotamento dele, aqueles que não conheciam Jesus e, sobremodo, a infância desamparada. Para vocês terem uma ideia do que era a infância desamparada naquela época, em Roma, perto do Fórum Olitório, no Mercado das Flores, existia algo que nós diríamos hoje um brejo, que se chamava velabro, as crianças que nasciam com má formação, doentes, com paraplegias,
elas eram julgadas pelos seus próprios pais no velabro, e ele foi, nesses tempos distantes, quem se condoeu muito das crianças desamparadas do mundo. E a coroa de espinho dele? A coroa de espinho dele foi não buscar o reino do mundo, mas investir ainda aqui na terra, no reino dos céus, vivendo de uma forma cristãmente, tendo Jesus como seu norte. E a sua cruz foi os desafios enfrentando aqueles que perseguiam o cristianismo. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu a morte para que a obra de Jesus perdurasse. E ainda, só para finalizar nessa viagem, para definir o que sejam os cristãos do primeiro tempo, todos vocês vão se lembrar, porque eu sei que a grande maioria que leu o livro Paulo e Estevão, por volta do ano 60, até 65 da era cristã, os cristãos, eles eram levados à prisão e depois transladados até os círculos máximo de Roma, que recebia entre 300 mil e 400 mil pessoas, e eles eram sacrificados ou nos postes de martírio, ou nas fogueiras, ou abriam-se os portões para que eles fossem trucidados e devorados pelas feras. E eram centenas e centenas que se submetiam a esse sofrimento porque eles não renegavam a convicção dos ensinamentos de Jesus. E esses que sofreram esses martírios, para que perdurasse essa busca no sentido de que as pessoas conhecessem os ensinos de Jesus, eles, claro, experimentaram as chagas, a coroa de espinho e o martírio da cruz na forma de mortes que significavam trucidar os seus corpos físicos. Queridos amigos, então, para definir o que sejam cristãos, nós nos baseamos no acontecimento extraordinário conhecido como os 500 da Galileia. Esses 3 pontos definem o que era um cristão naqueles tempos. Era um desafio muito grande ser um cristão, porque as pessoas abandonavam as convicções antigas, muitas das vezes até a própria família, e saíam em condições inóspitas, desafiadoras, para que eles pudessem propagar as verdades do Evangelho, e quase sempre sofrendo mortes muito ultrajantes. Agora, vamos entrar no segundo ponto. Vamos procurar definir para vocês o que é espírita. Não estaremos falando ainda nem de cristãos espíritas e nem de verdadeiros espíritas. O que é um espírita? Seria aquele que se rende, que se convence dos princípios, dos postulados da doutrina espírita? Claro. Mas a gente poderia fazer uma escala de pessoas que de alguma forma fazem algum contato com a doutrina espírita. Existem os simpatizantes espíritas, inicialmente. A Federação Espírita Brasileira, numa pesquisa realizada há alguns anos, ela chegou à conclusão que deve existir no nosso país em torno de 45 milhões de pessoas que acreditam na reencarnação. Imaginem vocês que contingente de pessoas que admitem a reencarnação, e esses se tornam simpatizantes espíritas, e bastará para eles um empurrão ou um atrativo, algo que lhes toque a sensibilidade, as franjas da alma, para que eles se tornem espíritas. Existem os neófitos espíritas. São aqueles que têm conhecimentos rudimentares, leram alguns romances, receberam informações, sabem de alguns princípios, se encantam sobre algumas teses espíritas,
mas eles estão ainda na superfície dos conhecimentos espíritas e por isso nós hoje designaríamos de neófitos, em decorrência de conhecimentos ainda na superficialidade. Depois vêm os frequentadores espíritas. Ainda é um contingente muito grande desses. São as pessoas que, com hábito, vão às casas espíritas, assistem palestras, alguns com mais habitualidade, outros com menos habitualidade, que consideram interessante as teses espíritas. Se encantam por palestras, por alguns livros, mas quase sempre os frequentadores desejam muito mais para se valer das terapêuticas espíritas, do passe, da água energizada, fluidificada, dos tratamentos outros como da desobsessão, de ectoplasmia, de efeitos físicos ou tratamentos espirituais, de atendimentos fraternos, mas são pessoas que muito mais eles vêm para buscar a fim de que eles possam nutrir-se de resistências em decorrência do que a vida lhes proporciona na forma de desafios, de sofrimentos, de momentos de angústias, de desprazeres. Depois desses, vêm os espíritas que, de alguma forma, eles estão convencidos da necessidade de estudos. E eles podem ser situados em 3 categorias. Existem aqueles que se interessam pela filosofia espírita, outros que agregam mais o interesse na ciência espírita, pela fenomenologia mediúnica, de saber dos aspectos, das raízes da doutrina espírita no que se liga ao conhecimento científico, e tem pessoas que ficam verdadeiramente interessadas. Então, muitos são aqueles que se interessam por esses pontos, inclusive deixamos de enunciar o último, que é o da religião. Tem aqueles que ficam mais tocados por aquilo que o Espiritismo traz no campo da religião ou da religiosidade. E aí nós já podemos praticamente definir os espíritas, porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu não sei se eu sou espírita, eu estou lutando para ser espírita. Eu sou meio espírita. Não existe meio espírita, não existe pessoas que estejam lutando para ser espírita. Existem espíritas, porque espírita é todo aquele que acredita nos princípios que a doutrina espírita pregoa, como, por exemplo, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com chamados mortos, a evolução, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a intervenção dos espíritos na natureza, a ação dos espíritos no mundo, o progresso e esses princípios todos como lei de causa e efeito, mundo espiritual e assim por diante. Na medida que a pessoa ela vai se enfronhando nesses princípios da doutrina espírita, ela vai se infirmando nesses conhecimentos, ela pode dizer-se autenticamente espírita, mesmo que ela não opere grandes transformações sob o ponto de vista de mudanças de natureza moral. Olhem vocês o que eu estou dizendo. Mesmo que a pessoa não empreenda esforços para modificar-se moralmente, para controlar vícios, para ter posturas diferentes, mas a partir do momento que ela adquire os conhecimentos espíritas, ela se interessa pelas proposições da doutrina espírita e ela alcança os fundamentos para a gente entender muitas das perquisições que no tempo os grandes filósofos fizeram: quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que sou, quem sou. As pessoas que vão penetrando nesse mundo, no sentido de buscar conhecimentos, ela há que dizer-se espírita, mesmo que ela não empreenda muitas transformações de natureza interior. Mas ela
adquirir o conhecimento dos espíritas. Fazendo essa viagem, eu vou começar a fazer com vocês uma ponte de como é que a gente, sendo espírita, nós nos convertemos em verdadeiros espíritas. Depois de nos convertermos em verdadeiros espíritas, como é que nós nos tornamos cristãos espíritas? Olha, vocês têm uma diferença. O que é o verdadeiro espírita no conceito que está posto no Evangelho segundo o Espiritismo? Quando trata da missão dos espíritas, do homem de bem, dos obreiros do Senhor, aquele capítulo formidável. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então, a partir do momento que eu faço esforços para domar as minhas más tendências e obrar, executar a minha transformação moral, eu sou um verdadeiro espírita. Mas só esse conceito ainda não define o que é um verdadeiro espírita. O Espírito de Verdade, no capítulo Cristo Consolador, ele diz assim: Espírita, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. No cristianismo estão contidas todas as verdades. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que vozes no além-túmulo ressoam que não acreditáveis existir. Jesus é o Redentor para o bem, e vós sois os seus lídimos discípulos. Então, ele estabelece dois princípios. Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Então, se nós quisermos ser verdadeiros espíritas, de um lado nós vamos nos instruir, e de outro lado nós vamos amar-nos uns aos outros. Mas esse instruir, as casas espíritas, elas têm um dever impostergável de proporcionar que nós possamos nos instruir nos conhecimentos das teses espíritas. Não só com palestras, como as de natureza pública, também como cursos, ciclos de estudos, possibilitar que a gente possa regularmente estar estudando sobre vários aspectos da doutrina espírita. E o amar, amai-vos aos outros, o amai-vos, é o outro mandamento. Então, aqui nós procuramos conceituar com vocês o que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. E outro é aquele que se instrui e que ama. Mas o grande desafio que nós trouxemos para a nossa reflexão é ser cristão espírita. Parece que ser espírita não é muito difícil. E tampouco ser um verdadeiro espírita também não é tão difícil, porque nós podemos empreender esforços no sentido de estudarmos sobre a doutrina espírita, ficarmos doutos nos conhecimentos da filosofia, da ciência espírita, e depois nós vamos nos exercitar para que nos reformemos intimamente e modificamos aos poucos os nossos hábitos para nos tornarmos criaturas melhores. Mudando então as nossas más tendências. Mas a primeira análise que eu fiz com vocês foi ser cristão
nos tempos primeiros do cristianismo primitivo. Era muito difícil. Para vocês verem o tanto que era difícil, quando Pedro, junto com os demais discípulos, eles fundaram a Casa do Caminho, o entusiasmo foi tão grande entre eles que muitos vendiam os seus bens, as suas herdades, e depositavam os valores nos pés dos apóstolos. Ninguém faria hoje, nos tempos atuais, tendo uma atitude assemelhada, não é verdade? Mas o que é ser cristão nos tempos atuais? E, ao mesmo tempo, um verdadeiro espírita. Eu estava fazendo uma análise comigo mesmo, tentando elencar uns pontos que são importantes, donde, de um lado, nós somos espíritas verdadeiros, com aqueles pontos que nós enumeramos, e particularmente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, o esforço para dominar as suas más tendências, e o conhecimento que ele vai perfilando ao longo do tempo. Dos saberes que nós vamos nos assenhorando para penetrarmos nos conhecimentos profundos que a doutrina espírita nos enseja. Imaginem vocês, só para fazer uma divagação. Nós falamos da existência de um corpo que nós chamamos de corpo espiritual, que é conhecido como corpo bioplásmico, que é conhecido como psicossoma, que nós chamamos de perispírito. Esse corpo espiritual, só para ver como que nós estamos imersos em tantos conhecimentos que a ciência ainda não penetra, ele é o corpo modelador biológico, MOB. Corpo modelador biológico. Então, todas as vezes que nós, espíritos, vamos renascer, esse nosso corpo espiritual, que sofre um restringimento perispiritual, antes do nosso renascimento, ele vai imprimir caracteres. Obrigado. Ele vai imprimir caracteres nesse corpo que está se formatando para o mundo. Então, quando nós vemos no útero materno um embrião que recebe heranças de natureza biológica dos pais, dos ancestrais, ele também recebe heranças de natureza espiritual, porque o espírito, em suma, ele é o herdeiro dele próprio, porque ele traz histórias que ele construiu no trânsito de muitas existências, ou das existências transatas. Um dia a ciência vai penetrar nisso, mas a hora do deslumbre, quando nós sofremos a morte, quando cessa-se a vida material orgânica, que o espírito se solta como um pássaro que ganha liberdade, junto com ele vai o corpo espiritual, que nas paragens do mundo invisível passa a ser o corpo que ele se expressa, de mais leveza, de menos densidade, mais quintessenciado, que permite a ele deslocar-se em velocidades inimagináveis para nós. Então, como espírita, nós penetramos nesse mundo do conhecimento, que transcende a ciência convencional. Mas como espíritas, nós aprendemos da necessidade da nossa transformação moral, da renovação de hábitos, da incorporação de novas atitudes para que nós possamos evoluir para nos tornar criaturas melhores. Agora, o que é ser cristão, espírita, nos tempos atuais? Eu elenquei alguns pontos, talvez vocês dissessem outros para a nossa reflexão. Um é a prática do amai-vos uns aos outros. O outro é a fidelidade aos princípios que nós agasalhamos, que são os princípios da doutrina espírita. O terceiro, o exercício da caridade. O quarto, o da fraternidade.
Vamos ver o que seriam esses pontos para que nós sejamos, nos tempos atuais, lídimos cristãos espíritas. O que é a prática do amai-vos uns aos outros? Significa dizer que nós espíritas temos que incorporar Jesus nas nossas vidas. Por exemplo, se Jesus não se fizer presente na casa de Manuel Felipe Santiago, a doutrina espírita ela é quase inócua. E a presença dele nos arremete à prática do amai-vos uns aos outros. Porque está em João, quando ele assevera, um outro mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que é o amai-vos uns aos outros para sermos cristãos espíritas? Permita eu fazer com vocês também uma divagação. A gente pode ver o amor em 3 patamares distintos. Primeiro, eu me amo. Eu tenho que me amar. E como é que eu me amo? Eu fazendo por mim, para mim, todas as coisas que podem me tornar uma criatura feliz. Mas eu só me amo com mais intensidade quando eu sei quem eu sou. Como sou. Como conviria que eu fosse. E para isso eu tenho que descobrir um plano de Deus para mim. Eu não posso me ver tão somente acanhado para eu me conhecer no círculo de uma existência corporal. Eu tenho que ver mais. E a doutrina espírita permite que a gente veja mais para nos conhecer mais, a fim de que a gente se ame mais. Vejam vocês, eu fazer todas as coisas que podem concorrer para que eu seja feliz é um ato de amor. E para isso eu tenho que ter desprendimento sobre tantas coisas do mundo, eu tenho que despojar de valores que são muito considerados na vida do mundo. E que nem sempre eu gozar dos valores que a civilização proporciona, na forma de poder, de riqueza, conquanto Deus nada disso condene, são propiciadores desse ato de amor para mim, de onde eu me ame, para que eu esteja bem situado nesta vida. Mas não basta que eu ame a mim. É preciso que eu ame ao meu semelhante. O semelhante é o próximo, é quem está mais perto de mim. Será se nós temos feito isso na vida odierna, de amar o outro, de eleger o outro como uma pessoa muito importante para as nossas vidas? Qual a importância que nós damos quando estamos relacionando com as pessoas? Quem passa por mim, quem de alguma forma se situa em dado momento na minha vida perto de mim, qual a consideração que eu tenho com ele? Eu sei que nós não conseguimos amar o outro na mesma intensidade que nós nos amamos. Porque temos a vestimenta do orgulho, onde nós elegemos o nosso ego, o eu primeiro, mais forte. Mas a doutrina espírita nos ensina essa arte do autodescobrimento. E a doutrina cristã de Jesus nos arremete para a gente amar incondicionalmente as pessoas que estão a caminho conosco. No capítulo Amor ao Próximo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a lei do amor, ali tem umas definições primorosas do que seja amar. O que é que o Espírito ditou para Allan Kardec? Amar é ser leal, probo, consciente, fazendo ao outro aquilo que nós desejaremos que o outro fizesse para nós.
Vejam vocês, para a gente entender o amor e verificar como que é que nós poderemos ser cada vez mais cristãos no mundo contemporâneo, porque no mundo contemporâneo não pede de nós a chaga, nem a coroa de espinhos e nem o martírio da cruz. Como não pede tamanhos sacrifícios, nós somos remetidos a outras posturas e a devotar outros comportamentos, como por exemplo, amar é ser leal. Nós somos leais a nós próprios. Nós somos leais às pessoas que convivem conosco. Nós exprimimos lealdade na relação com o nosso semelhante no campo do trabalho ou nos níveis de relação que nos grupos sociais nós somos chamados a conviver. Quanto mais nós somos leais, tanto mais nós amamos. E as pessoas leais, elas são cumpridoras dos seus deveres. Deixa eu fazer uma outra divagação, porque eu gosto muito de me recorrer aos ensinos do Evangelho. Lá, no capítulo Sede Perfeito, fala em direitos e deveres. Por exemplo, aonde é que começa o nosso dever? No ponto que nós estamos ameaçando a felicidade do nosso semelhante. Todas as vezes que nós formos ter uma atitude e que ela significar uma ameaça na felicidade, na harmonia de vida do nosso semelhante, nós somos chamados ao dever. E se nós cumprimos-lo bem, nós estamos numa atitude de amor, de lealdade com o nosso semelhante. O segundo conceito na definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, amar é ser probo, é ter probidade, é agir com correção, é sermos honestos, independente que as pessoas sejam honestas. E no mundo moderno é muito desafiante você agir com probidade. Mas se nós conseguimos cada vez mais agir com probidade, nós somos cristãos. O terceiro ponto, amar é ser consciente. Está aí um ponto que merece uma reflexão mais fundamentada. Porque quando nós falamos consciente, é uma coisa difícil, porque tem pessoas que na vida elas caminham, mas elas permanecem na consciência do sono. Se a gente for definir os vários tipos de consciência, tem pessoas que agem com a consciência desperta e tem outros que agem com a consciência cósmica. O que é a consciência do sono? São as criaturas que não mensuram muito e não se importam muito com as consequências dos seus atos, mesmo que causem danos aos seus semelhantes. São os indivíduos que não se preocupam em fazer uma renovação. Consciência do sono. O que é a consciência desperta? São aqueles que já têm os primeiros deslumbramentos no sentido de entender o significado da vida. Que acordam, que fazem buscas. Por exemplo, nós que aqui estamos, teve um momento na vida de cada um quando nós tivemos interesse de conhecer a doutrina espírita. Nos arremetemos para tentar obter respostas para muitas indagações que fervilhavam na nossa mente. Nós saímos dessa consciência do sono para uma consciência desperta. Mas tem aqueles que saem da consciência desperta para uma consciência cósmica.
O que seria a consciência cósmica? É quando a gente vê mais, a gente tem percepção maior das coisas, a nossa sensibilidade se aguça e nós vemos mais do que se vê nas aparências. A gente consegue ver na essência, como diz Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Nós passamos a ver mais. E então amar é ser consciencioso. Consciência cósmica, vendo muito mais. Nós falamos sobre a prática do amai-vos uns aos outros e o último ponto no conceito do Evangelho, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Difícil, não é? Nós gostaríamos sempre que os outros nos fizessem aquilo que está no âmago dos nossos desejos. Somos sempre pessoas de muita carência. Nós queremos abraços. Nós queremos que as pessoas nos toquem afetuosamente, principalmente aqueles que têm mais proximidade conosco. Nós rogamos silenciosamente para que o outro nos escute, para que realize alguns dos nossos desejos. Nós somos permanentemente criaturas em estado de carências, afetivas, emocionais, físicas. São muitas nuances das carências. Só que, como nós estamos fazendo um conceito que é cristão, está pedindo alguma coisa diferenciada. Qual que é a coisa diferenciada? Fazemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizessem. É difícil, porque mesmo em situações difíceis, a gente agir assim é muito difícil. Eu vou contar para vocês algo que se passou com Francisco Cândido Xavier. Como que é difícil a questão de você ter esse devotamento de amar ao outro, fazendo ao outro o que você gostaria que o outro que lhe fizesse, mas nem sempre o outro vai fazer aquilo que você deseja, mas você vai fazer o que o outro carece e necessita. O Chico Xavier, ele contava nessa época por volta de 72, 73 anos de idade, e poucas pessoas sabiam que nessa ocasião ele tinha alguns problemas graves de saúde. Ele tinha um problema de angina, ele, com pouco mais de 35 anos de idade, ele teve problemas graves na vista, onde ele fez uma cirurgia. E nessa época, com pouco mais de 70 anos, ele tinha 25% de uma vista, pouca gente sabe disso, e na outra vista ele era completamente cego. E nessa ocasião, ele se deslocava às sextas-feiras para atender um imenso contingente de pessoas sofredoras e que vinham das diferentes partes do Brasil. E ele estava febril, cansado, esgotado e desde manhã acamado e sem nenhuma resistência física. E quando chegou no horário, ele começou a conversar com ele mesmo. O espírito, parece que você não quer ir hoje à casa espírita da prece. O corpo ficou quieto. É como dizendo assim, não quero. Porque hoje não dou conta. Passado um tempo, escuta, você não vai. O corpo ficou do mesmo jeito. Não deu resposta. Depois o espírito disse, escuta, mas tem gente esperando você lá. Mas eu estou doente. Como que o corpo responde? Porque não dá resposta. Eles vieram de várias partes do Brasil e não estão perguntando se você está doente. Eles vieram para conversar com você. O corpo permaneceu na posição horizontal como definitivamente tivesse decidido que não iria. Aí o espírito dele fala assim, você não quer ir, não é?
Se você não quer, você fica. Eu já estou indo. Quando o Espírito tomou a determinação de ir, o que restou ao corpo? Também ir. E ele, em lá chegando, atendia de pé aquela filha imensa, ele toca num, abraça outro, responde, tem uma palavra na medida para cada pessoa. De repente, ele nem se dá conta que ele estava doente. As pessoas não sabiam que ele estava doente. Mas o que é que ele oferecia? A sua grande riqueza para aquelas pessoas que estavam ali presentes. A riqueza do amor. Fazendo ao outrem o que o outro desejava. E sabendo que o outro não poderia proporcionar a ele o que ele tinha como carência, de que era a saúde naquele momento em estado de baixa. Falei com vocês mais um ponto. Agora vamos ao outro ponto, de fidelidade aos princípios da doutrina espírita. Olha vocês, que curiosidade, para você ser um cristão espírita, um espírita cristão, é preciso que você tenha fidelidade aos princípios espíritas. Uma pergunta que nós podemos fazer: nós temos sido fiéis aos princípios espíritas? Nós observamos hoje em muitas mentes e algumas casas espíritas o que nós chamamos de modismo, a introdução de algumas práticas. Não que elas não sejam boas, não que elas não tenham qualificação, mas algumas práticas que não necessariamente subvertem também os princípios espíritas, mas elas não estão dentro dos princípios espíritas. Nós não vamos ficar aqui mencionando quais são essas práticas, porque na medida em que nós estudamos a doutrina espírita, as obras basilares da codificação kardeciana, as obras complementares que sobremodo vêm das mãos santas de Francisco Cândido Xavier, nós estabelecemos para nós importantíssimos saberes sobre a doutrina espírita e conviríamos que tivéssemos fidelidades a esses conhecimentos e no âmbito das casas espíritas que nós participamos ou nas nossas atividades de natureza particular, nós tivéssemos fidelidade aos princípios espíritas. Eu não vou fazer menção sobre alguns pontos que acontecem, porque não é o motivo da nossa fala hoje. Nós estamos falando de coisas bonitas, mas não é uma atitude condenatória sobre o que as pessoas querem trazer de inovação, mas tem que ver se essas inovações elas estão congruentes ou consentâneas com os princípios da doutrina espírita. E o outro ponto que nós queríamos comentar com vocês, eu estou chamando de fraternidade. Para sermos autenticamente cristãos espíritas, vocês poderiam perguntar o que é fraternidade. Nós já vimos muitos conceitos sobre fraternidade. E eu sei que os conceitos que nós ouvimos, todos eles são muito importantes. Mas o Allan Kardec, ele traz um conceito que me deixou meditativo, porque eu não estava habituado ao tipo de reflexão que ele proporcionou para mim. Para a gente ser um cristão espírita ou um espírita cristão. Dizer que a fraternidade é a pedra angular da nova era. Se nós estamos entendendo que a nova era que se nos assinala a era do Espírito, o Allan Kardec fala sobre essa pedra angular como se fosse uma palavra de ordem, que ele chamou de fraternidade. Mas ele aduz logo a seguir
Não a fraternidade assente em dogmas, mas a fraternidade real assentada na fé raciocinada, que todos podem entender e compreender. Então ele está mencionando que a fraternidade, que a espiritualidade pede que a gente vivencie no nosso mundo, ela tem que ser assentada numa fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? Fé raciocinada é aquela que encara a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Eu tenho certeza que a grande maioria de nós se tornou espírita porque nós desejamos no nosso íntimo ter respostas convincentes para as nossas indagações. Isso chama fé raciocinada. Não basta você crer, é preciso você compreender. Então, nós temos muitos questionamentos, tivemos outros tantos, ainda teremos muitos questionamentos para a doutrina espírita elucidar, e eu faço crer que, com o passar do tempo, virão para nós ainda mais clarezas, ou mais claridades, para a gente ter respostas muito mais importantes para compreendermos o significado da existência, até mesmo o que seja Deus. O que somos nós próprios. E se a doutrina espírita nos permite essa fé raciocinada, então, como cristãos, nós vamos descobrir o que é ser fraterno. E para ser fraterno, eu vou sugerir a todos vocês que leiam uma página fantástica. Ela está tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Homem de Bem. Então, a criatura que se aplica para fazer quais são as características de um homem de bem, ela vai paulatinamente tornando-se fraterna. E o último ponto que eu queria comentar com vocês, ele não foi citado, foi citado, é a vivência da caridade. A vivência da caridade é que autenticamente nos torna cristãos espíritas. Aí vocês poderiam perguntar assim, ô Alain, qual que é a melhor definição de caridade? Vocês teriam muitos conceitos lindos para darem aqui, e todos eles tocariam muito as nossas fibras íntimas. Por exemplo, o Baleia Dolores diz assim, caridade é dar o pão àquele que nos vícios se consome. É um conceito. E caridade é o gênio de 1000 mãos, o manancial de 1000 fontes, segundo Santo Agostinho. Mas eu gosto muito do conceito de caridade que está no Livro dos Espíritos, que alguns de vocês já leram na questão de número 886. Na minha opinião, se a criatura conseguir se aplicar para fazer os 3 pontos das respostas dos Espíritos, estarão sendo caridosos e se convertendo em cristãos espíritas. Allan Kardec pergunta então nessa questão de número 886, o que consiste a caridade? Perdão das ofensas, indulgência para com os defeitos alheios e benevolência para com todos. Aí vocês vão viajar comigo, perdão das ofensas. Quem perdoa faz caridade? O que é perdoar as ofensas? A primeira coisa que eu faço de perdão das ofensas é perdoar a mim mesmo. Será que nós nos temos perdoado? Pelos nossos erros, pelos nossos equívocos? Eu tenho aprendido que todos os dias nós devemos nos perdoar.
me perdoo todos os dias, olha vocês, pelos erros que eu tenho cometido e peço a Deus que me fortaleça para não reincidir nesses mesmos erros. Mas, para tanto, eu peço a Ele que me dê forças. Mas nós temos que nos perdoar. A pessoa que não se perdoa, ela sofre muito, carregando um martírio indefinido ao longo da sua existência. Segundo ponto, segundo tipo de perdão, perdoar aos outros. A Joana de Ângeles, ela tem uma frase bem interessante sobre perdoar aos outros. Ela diz assim: perdoe a tudo e a todos, porque se você não perdoar, o seu passado estará mais presente do que o próprio presente. Quando nós não perdoamos as pessoas, significa que nós retemos no nosso subconsciente, no nosso mundo mental, lixos mentais, toxinas. Vocês já notaram que de vez em quando nós não perdoamos e guardamos mágoas, surge uma circunstância que nós nos relembramos do fato, e quando nós nos lembramos do fato, ele emerge, ele sai da nossa mente, aí nós sofremos de novo aquilo que a gente não conseguiu dar uma resolução. É verdade? Então, é um ato de sabedoria você perdoar aos outros. Por isso ela fala, perdoe a tudo e a todos, porque se você não perdoar, o seu passado estará mais presente do que o próprio presente. O passado já passou. E avancemos mais. Indulgência para com os defeitos alheios. Se as pessoas têm defeitos, é elas que vão se corrigir dos defeitos. Nós não mudamos ninguém. As pessoas mudam, mas elas mudam de modo próprio, mas impactadas pelos exemplos dos outros. Por exemplo, nós só mudamos quando nós temos interesse de fazer uma mudança. Não pelo que os outros dizem, mas muitas das nossas mudanças é porque nós sofremos o impacto do exemplo das pessoas que convivem conosco. E o terceiro ponto, benevolência para com todos. Isso é magistral. Olha que conceito de caridade. Você ser benevolente com todas as pessoas. O que é ser benevolente? É você abrir as mãos para estender algo que o outro tenha carência. É você ter ouvidos percussientes, uma fala afetiva, um gesto de ternura, uma voz amiga, seja lá o que for. Quando você usa de benevolência na vida de relação com as pessoas, o que ocorre? Essas pessoas, elas vão sentir em você alguém tocado de sentimentos altruístas e que nós estamos conceituando como conceitos, como caridade. Então, vou relembrar esses pontos com vocês que, para mim, definem essa ponte de nos convertermos em cristãos espíritas ou espíritas cristãos. Aquele ponto que é chave. Fidelidade aos princípios da doutrina espírita. Então, nós espíritas que aprendemos esses conceitos belíssimos sobre a doutrina espírita, que viajamos nos conceitos filosóficos, que bebemos da fonte da ciência espírita, que ficamos tocados pela excelência dos ensinamentos de natureza evangélica, com interpretações belíssimas para compreendermos os ensinos de Jesus, as suas parábolas, e aqueles pontos muito obscuros para muitas pessoas, mas que para nós não tem nenhuma obscuridade. Então, nós precisamos ser fiéis a esses princípios. Segundo, a prática do amai-vos uns aos outros.
É desafiante, sim. É difícil, claro que é. Mas é possível, porque nós passamos a ter uma compreensão elevada da vida e do nosso papel aqui no mundo. O outro ponto que nós comentamos com vocês, a da fraternidade. Sermos fraternos. O André Luiz, ele fala que a fraternidade é o amor que se expande. Então, todas as vezes que nós nos expandimos em sentimentos altruístas, seja com a natureza, seja com a vida, seja com Deus, seja com o próximo, seja conosco mesmo, os sentimentos altruístas, eles nos tornam criaturas verdadeiramente fraternas. E aquele ponto que eu considero importante, que é a da caridade. E a caridade, ela ressoa tão importante no meio espírita, que o Chico, ele brincou, mas tendo uma seriedade, quando ele, numa conversa com várias pessoas na sua casa, ele disse assim: felizmente Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Se ele tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, outro teria sido o meu caminho. Vocês imaginem, ele falou assim, se Allan Kardec escrevesse assim, fora do espiritismo não há salvação, ele mencionou que outro seria o caminho dele, isto é, ele não abraçaria as teses, os princípios contidos na doutrina espírita. Então, esses todos os pontos que nós vamos colocar nas nossas vivências, ter como pontos importantes a cultivar no dia a dia para nos tornarmos melhores, nós vamos estar na condição de espíritas cristãos e de cristãos espíritas. Eu vou, para finalizar essa fala com vocês, recitar uns versos de um poeta desconhecido que, para mim, resume tudo isso. Por que resume tudo isso? Vocês vão verificar que a pessoa que se torna espírita é como ela se subisse numa montanha. E na medida que a gente sobe numa montanha, a gente vai divisando e vendo com mais amplitude o que está abaixo do caminho já percorrido, não é? Mas quando você está subindo, você vê partes, não só do caminho percorrido, mas você tem uma visão que ela é parcial, ela não alcança o todo. Mas chega num ponto que você chega no alto da montanha, e a doutrina espírita nos permite a chegar em altos conhecimentos para a gente entender a vida, nós próprios, e aí você vai ter e ser muito mais capaz de atitudes importantes para vencer na vida. Esse poeta diz assim: eu quis um dia estar no alto, para ter o mundo aos meus olhos e ver mais do que eu vejo perto. Há tempos luto e consegui. Estou no alto da montanha. Vejo caminhos dando voltas e aos que não têm saída. Vejo a guerra, vejo a vida, vejo injustiça na cidade, mas vejo amor em muita gente. Eu quero descer para lutar, posso ajudar a muita gente. Quem é de pedra? Quem que não chora? A dor do mundo é da gente. Queridos irmãos, a dor do mundo é da gente. A dor do mundo são os nossos irmãos em caminho. São os descrentes, os despossuídos, os desesperançados, os recalcitrantes nos erros, os criminosos, os decaídos, os infelizes de toda a espécie. E quem somos nós?
Somos aqueles que se aplicam subindo as montanhas na vida, na forma de dificuldades, para entender Deus, nós próprios, a vida e a natureza. E quanto mais nós galgamos, nós vemos aqueles que estão na retaguarda. E os que estão na retaguarda, nós vamos nos aplicar para descer, fazer as descidas, como diz o poeta. Veja o caminho dando voltas e aos que não têm saída. Veja a guerra, veja a vida, veja injustiça na cidade, mas ver amor em muita gente. Quero descer para lutar, posso ajudar a muita gente. Quem é de pedra, quem que não chora, a dor do mundo é da gente. Que Jesus nos ampare.